Nós acompanhamos a celebração, as leituras, vimos na primeira leitura de hoje a saída do povo de Deus do Egito, porque estava numa situação de escravidão, de injustiça, de violência, de necessidade, de carência. E onde há injustiça, não há pão. Portanto, nós vemos aqui, no clamor desse povo enraivecido de estar no deserto, eles reclamam de Moisés de ter tirado eles do Egito e ainda diz coisas absurdas, porque não era verdade que eles tinham panelas de carne e pão com fartura no Egito. Se eles eram escravos, não tinha isso, porque se é escravizado, é injustiçado. Se é injustiçado, não tem pão para todos e nem condições de vida digna. Onde há justiça, há vida digna para todos. Então, se tinha escravidão, tinha injustiça, eles passavam por necessidades. Mas, para reclamar de Moisés e até mesmo de Deus, eles exageraram até na medida. Mas Deus não levou em conta isso não, essa lamúria e essa reclamação falsa. Deus olhou o sofrimento desse povo e mandou alimento no deserto. Mandou pão, mandou carne. Esse é o compromisso de Deus conosco, para mostrar que Ele não leva em conta as nossas injúrias, porque Ele quer a nossa vida, a vida plena. E por isso, Ele mostra com gestos concretos, com generosidade, o seu amor por nós. No Evangelho nós encontramos um comparativo com esta mesma passagem, onde uma multidão acompanha Jesus por vários dias, e em vários momentos. No domingo passado nós vimos que Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixes, por uma multidão. E esse povo vai acompanhando Jesus até a cidade de Cafarnaum. Quando Jesus chega, eles fazem uma pergunta para começar uma conversa. Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Isso não importava. Quando que Jesus tinha chegado em casa, em Cafarnaum? E Jesus entendeu a falsidade da pergunta e respondeu: vocês estão me procurando, não é porque vocês querem me ouvir, vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês. E aí eles disseram, Jesus ainda diz, não foi Moisés que deu pão para os seus pais no deserto, foi Deus. É o Pai que dá o pão verdadeiro que desce do céu. Jesus falava de si mesmo, se apresentando como alimento, como solução para aquela gente que não tinha direção e que ia atrás do pão perecível, das necessidades básicas, mas porém urgentes, somente urgentes. E Jesus chama a atenção para que eles deem atenção ao pão que não perece. A palavra de Deus, o dom de Deus. É Deus que nos dá Jesus. E Jesus se dá a nós pelo Pai no Espírito Santo.
Aí nós vemos esta relação da presença plena de Deus que realiza na vida das pessoas, na nossa vida, na vida do mundo. E Jesus então mostra que não veio só para aquela multidão ou para aquele povo ali, mas que ele veio para o mundo todo. Que ele é dom de Deus e não dom só para aqueles dali. Vemos esta grande relação da Santíssima Trindade que nos acode e que o Senhor nos dá esse pão que desceu do céu, que vai fazendo alusão a essa oferta de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é dom de Deus. Quando a Igreja, confiante na força do Espírito Santo que a põe de pé e confiante na resposta de Deus, e é também a fonte que leva ao Pai, o próprio Cristo. E assim, nós somos chamados a buscar o pão que não perece. E alimentados por esse pão do céu, devemos buscar também realizar a vontade do Pai, o dom maior, que é de ter-nos como filhos, de ter-nos como família, de ter-nos saciados plenamente de justiça, de misericórdia, onde gera a solidariedade, onde gera o amor ao próximo, e daí nós podemos buscar novamente a força naquele fato do Antigo Testamento, quando Deus não leva em conta a lamúria do povo, mas dá em generosidade alimento para eles. E vendo a nossa necessidade, as nossas fomes, fome de paz, fome de justiça, fome de saúde e de tantas outras coisas, de dignidade, Ele nos dá a Eucaristia. E a Eucaristia deve nos levar a querer também nos doar uns aos outros, praticando a justiça, praticando o amor, a fraternidade, a partilha, com generosidade, para que nós também sejamos oferta a Deus. E a Igreja deve ser esta hóstia viva, oferecida ao Pai por Jesus Cristo, que se realiza no ato litúrgico, na Eucaristia. A Eucaristia não pode ser só um tema, uma ideia ou um fato. A Eucaristia deve ser uma grande motivação de ação de graças que deve provocar em nós vida. Vida para mim, vida para você, vida para todos, com dignidade de filhos de Deus. E daí nós podemos voltar à condição da vocação. Nenhuma vocação é para si mesmo. Toda vocação deve ser vivida em exercício da vontade de Deus. Que todos sejamos um com o Pai. É o que nos apresenta a Santíssima Trindade. Que todos sejam um, como eu sou um com o Pai é um comigo e com o Espírito Santo, assim diz Jesus. E nós, e aquele que crê que Deus me enviou, terá a vida no Pai, pelo Espírito Santo. E é nesse mistério de fé, nós somos chamados a crer em Jesus, em crer na sua palavra e saber
que o homem não vive somente de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o Verbo encarnado, é o próprio Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar ao Pai.